espero que sim, porque comigo está ótimo hoje. Mais uma aula para a glória de Deus, aula do curso Apocalipse, Revelações e Esperança. Nós estamos na aula de número 5. Antes de começar a nossa aula, eu quero agradecer a todos que compartilharam o link do vídeo da aula anterior, aqueles que compartilharam o link do grupo para que outros participantes estivessem presentes, e também a você que tem feito as aulas dedicadamente para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada em mãos, pegue aí, para que nós possamos orar pedindo a Deus discernimento da palavra que Ele nos deixou escrita. Oremos ao Senhor. Pai de amor, obrigado por este momento que essa pessoa tirou do dia tão corrido e atarefado da vida dela para meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria por intermédio do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Olha que maravilha, nós estamos já na aula de número 5 e o tema da nossa aula é o maior resgate. Você sabia que um dos crimes mais tristes, perigosos e de grande impacto é o sequestro? Isso mesmo, até porque a vítima, ela fica em situações tristes, deprimentes e até mesmo humilhantes diante do sequestrador. E infelizmente ela não pode fazer nada até que ou o sequestrador desista daquele plano, daquela ação, ou que alguém venha resgatar. Você sabe que é assim. Ou então, que quem sabe ali, com muita dificuldade, a pessoa consiga se desvencilhar, consiga fugir. O que é raro acontecer, que a gente sabe que quando ocorre um sequestro, a vítima, tem ou é resgatada ou infelizmente tem a sua vida ceifada. E você sabia que Satanás cometeu um sequestro? Ele cometeu um sequestro com a humanidade, começando por aqui, pela mentalidade, dizendo que era o que não era. Quando, por exemplo, ele chegou para Eva e disse que não era verdade, que Deus disse que se comesse do fruto proibido morreria, mas ele falou assim que não vai morrer não. E logo depois já vemos aí que realmente a morte foi instaurada através do pecado, através da desobediência. Mas falando de resgate, Satanás pode até ter sequestrado a humanidade, mas nós temos um resgatador. Quem é esse resgatador? É Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você. E é claro que nós vamos aprender um pouco mais sobre esse resgate. Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, nos dá a visão do livro selado com 7 selos, onde João chorava copiosamente. Sabe por que João chorava? Leia lá, faça essa leitura. Ele teve uma crise na sala do trono. Toda adoração é interrompida com a pergunta de um anjo muito poderoso que pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. E olha, para tomar o livro das mãos de Deus e abrir o seu conteúdo, a pessoa deveria ser considerada o quê? Digna. João chorou, João lamentou, porque até então ele não conseguiu ver alguém capaz de fazer isso, de conseguir pegar das mãos de Deus, tomar das mãos de Deus, abrir e desatar os 7 selos, o livro que estava selado. Nos dias de João, a dignidade indicava uma qualificação distintiva que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. E essa qualificação era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no campo de batalha. Ninguém era considerado digno, nem no céu, nem sobre a face da terra. Não tinha ninguém com a qualificação, está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 3, para abrir o livro, para desatar os 7 selos. Somente um ser que tivesse qualificações humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir os 7 selos. Agora eu quero perguntar para você sabe o que significa filho unigênito de Deus? É aquele que tem a única capacidade de ser Deus e ser
homem, ele é unigênito, ele é único com esses genes de ser humano e ser Deus. E somente ele é que é capaz de abrir e desatar os 7 selos. A raiz de Davi seria capaz de desatar os 7 selos. O leão da tribo de Judá, leia lá em Apocalipse capítulo 5, do versículo 6, do versículo 5 ao versículo 6. Um dos anciãos afirmou a João que havia alguém qualificado para abrir os 7 selos. E como eu já falei, Jesus Cristo, ele é chamado e enfatizado o seu aspecto humano, considerado aí raiz de Davi e o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Como o Cordeiro nos redimiu, leia lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A palavra redenção, ela estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. Quando uma pessoa se endividava, ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava toda a dívida, que saldava toda a dívida, então essa pessoa não tinha compromisso nenhum, não precisava mais daquele processo de escravidão. Assim fez Jesus para a redenção dos nossos pecados, ou seja, para limpar os nossos pecados, tudo aquilo que nos condenava à morte, tudo aquilo que nos era apontado, acusado, vem o Redentor, que é Jesus Cristo, e nos faz um limpa na nossa vida por meio do batismo, por meio da crença, por meio da confissão, por meio da nossa vontade de querer servir a Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, diz que surgiu então um Redentor para pagar as nossas dívidas, devolvendo a liberdade e todos os bens perdidos. Sabe, às vezes até engraçado dizer que a pessoa, quando não encontra o caminho da luz, o caminho da salvação, ela fica vulnerável. E as pessoas às vezes não entendem, mas eu vou falar por experiência própria, tá? Quando eu tomei a decisão, quando eu acreditei, entendi que eu precisava ser fiel a Deus, ser fiel aos mandamentos, à palavra de Deus, quando eu compreendi que só em Jesus eu tinha salvação, cura, libertação, e eu me rendi aos pés do Senhor, desci as águas e tive um renovo espiritual, eu experimentei uma novidade de vida. Eu experimentei o processo de redenção. E é maravilhoso. Talvez a sua dor, o seu sofrimento... Vou falar algo que muito me preocupava antes. Talvez a tua dificuldade financeira esteja sendo causada por tua incapacidade de reconhecer que você precisa de um Salvador verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque da boca para fora eu também fazia. Por anos eu fazia, eu dizia, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu estou falando de conhecer aguçadamente ao Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. Voltemos ao nosso assunto. Quando é que o Cordeiro foi morto? Olha, Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos deixa claro que não foi tão somente no momento que ele se fez carne, mas desde o princípio o Cordeiro já morreu por nós, para nossa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, diz que a Bíblia ensina que o plano de redenção foi traçado antes do ser humano pecar. Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue de Cristo, haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam sua função, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Nós não vamos aprofundar nesse assunto, nesse tema, mas antigamente eram usados os bodes, eram usados os animais para a expiação do pecado do ser humano. E depois veio então Jesus Cristo, que morreu na cruz por expiação dos nossos pecados. Que simbologia maravilhosa. Obrigada, meu Deus, por fazer parte deste grupo que acredita que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 4, pois ali nós temos a explicação de que é impossível que touros e bodes
leve os nossos pecados, as nossas culpas, senão era usado como uma simbologia, e hoje nós temos Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. 1 João capítulo 2 e versículo 2. O Cordeiro morreu por nossos pecados. E agora eu pergunto para você, o que é pecado, hein? Tem muita gente que fala, gente, isso aí não é pecado, pecado não existe, é coisa da tua cabeça. Mas vamos entender pela palavra de Deus o que é pecado? Leia a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, que você vai entender que transgredir a lei, qual é a lei? Os 10 mandamentos. Você segue os 10 mandamentos? Se você não sabe quais são os 10 mandamentos, vai lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 22, e você vai entender quais são os 10 mandamentos. Aquilo que Deus deixou como regra de vida, como disciplina. Se você pelo menos tenta seguir os mandamentos de Deus, ok, você está livre do pecado. Mas se você não consegue nem pelo menos entender quais são os 10 mandamentos, você vive em pecado, você vive em iniquidade. E a palavra de Deus diz que o pecar é transgredir a lei de Deus, é a transgressão, ou seja, é não obedecer à lei de Deus. Leia lá em Isaías capítulo 59, e o versículo 1 e 2, porque você vai entender o que acontece com quem peca, qual é o objetivo principal do pecar. Ele simplesmente nos afasta, nos separa de Deus. E como resultado, ele nos traz a condenação da morte. Leia lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E principalmente nos destitui, ou seja, nos faz indignos, nos faz incapazes de alcançar a glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Qual é a promessa de Jesus feita aos que forem fiéis até o fim, até a sua segunda vinda ou até a sua própria morte? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos ver lá qual é a promessa, a recompensa. Já te adianto, viu? Receberão a vida eterna. Oh, glória, que maravilha. Eu quero ter a minha vida eterna em Cristo Jesus. Deus quer nos libertar de todo o mal, de todo sofrimento e de toda dor. Mais do que simplesmente solucionar situações emergenciais. Ai, Senhor, eu tô precisando de ajuda agora, me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Mais do que essas ajudas, esse auxílio emergencial, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida e te dar a vida eterna que Ele tem para nós. Agora, o que é preciso para você ser salvo, meu amor? O que é preciso para você ser salvo, minha amiga, meu amigo? Leia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. É simples. Atos 16 e versículo 31. A salvação existe apenas em Cristo Jesus. Atos no capítulo 4, versículo 12, você tem a explicação disso. Portanto, crer em Jesus é manifestar fé naquele que é o único caminho que nos conduz ao céu. João capítulo 14, versículo 6. O ato de crer envolve o ser humano todo e se reflete de modo prático no dia a dia, no seguir a Cristo, na tentativa diária de sermos melhores e de sermos santificados pela graça de Deus. Leia Tiago no capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19. Para nós encerrarmos, como nossos pecados são cancelados. Atos no capítulo 3, versículo 19, você vai entender como é que é feito esse cancelamento dos pecados. Abra sua Bíblia e faça essa pesquisa, viu? Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, tem a orientação, que é que você tem que fazer para você ter os seus pecados cancelados, viu? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos orienta de o que acontece quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Qual é o primeiro passo? O que acontece imediatamente? Romanos capítulo 6, do versículo 8 ao 11, diz que em Cristo morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida no Espírito Santo. Que maravilha! Glória a Deus por isso. E Deus espera de você hoje algo muito importante. Apocalipse 22, 17 diz assim, que você venha, que você se arrepende, venha
venha, aceite a Jesus. A água representava vida no mundo antigo. Cristo disse que ele concede a água da vida, João 4:10, versículo 13 e também versículo 14. Ele nos concede o que? A salvação, vida em abundância, João 10, versículo 10. Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou um meio de salvação. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz para nos salvar. Você quer ser salvo? Você aceita esse apelo de convite à salvação para ter a vida eterna? Amém? Vamos fazer o nosso compromisso de hoje? Eu entendi que, embora sendo pecador, Deus providenciou um meio para que eu seja salvo. Cristo, para morrer, foi enviado em meu e seu lugar. Eu creio em Jesus Cristo e o aceito como Salvador, o meu Salvador e Senhor da minha alma. E desejo seguir os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno. Glória a Deus. Obrigada por você fazer parte dessa família que acredita em Jesus e que garante a vida eterna no seio de Abraão. Eu oro por você. Pai de amor e de graça, obrigada por tua palavra maravilhosa, na qual estudamos e entendemos que só em Jesus Cristo somos salvos e que tão somente precisamos crer para ser salvo, nós e toda a nossa casa. Que todos os dias busquemos a salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, perdoando os nossos pecados, nos trazendo a redenção e redimindo para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Aquele abraço todo especial, espero você na próxima aula com o nosso tema, quando tudo será resolvido? A minha dúvida é, será que vai demorar? Nós responderemos na próxima aula. Beijo para você, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.